R$ 9.000. Este é o valor que você pode ganhar fazendo um serviço de assistência técnica de revisão de contratos de cheque especial. Existem muitas demandas desse tipo no Poder Judiciário e se você tem formação em administração, contábeis ou economia, dominar esse tipo de revisional de contratos pode ser uma ótima fonte de receitas, seja como perito judicial ou como assistente técnico. Hoje eu apresentarei para vocês um trabalho que eu concluí na semana passada e faturei justamente R$ 9.000. 4.500 como sinal para iniciar os trabalhos, 4.500 quando da entrega dos trabalhos. Chutando alto, gente, eu gastei 5 dias elaborando os cálculos e o parecer técnico para este meu cliente, que é o advogado das partes. Ou seja, R$ 1.800 para cada dia de trabalho. Este caso envolveu 3 diferentes contas correntes tidas junto ao extinto Banco do Estado do Paraná, o Banestado, entre os anos de 1980 e 2001. Uma das contas, ela tinha mais de 16.400 lançamentos, a outra com aproximadamente 5.100 lançamentos e a última com 2.750 lançamentos, esta a menor. É um trabalho lucrativo, pessoal, mas exige trabalho e muita atenção. Faz anos que eu divulgo meu próprio sistema de revisão de contratos de cheque especial e também presto mentorias para profissionais no Brasil inteiro, mentorias estas personalizadas e via Zoom. Mas hoje eu quero compartilhar com vocês tudo o que eu tive que fazer para atender este meu cliente, tá? Este será o primeiro vídeo de uma série, eu acho que serão 3 ou 4 vídeos demonstrando tudo que eu tive que fazer, tá? Não quero fazer um vídeo extremamente longo para não ficar cansativo para vocês. Quando você vai revisar uma conta corrente, conta com limite crédito conhecido como cheque especial, tudo começa com a reprodução fiel das movimentações ocorridas nesta conta corrente. Neste caso, tá, que tinha muitas informações antigas, não foi possível exportar os extratos diretamente dos arquivos PDF para o Excel, motivo pelo qual meu cliente contratou um serviço de digitação à parte do meu serviço e me forneceu todos os extratos reproduzidos em Excel. Tá? O meu trabalho inicial foi apenas aferir as digitações e criar as planilhas revisionais. Eu vou agora alterar a minha tela de fundo para que vocês possam acompanhar tudo o que eu estou explanando para vocês. Inicialmente eu montei uma planilha, esta planilha aqui que está aparecendo para vocês, na qual eu transcrevi a digitação recebida de meu cliente, mas fazendo algumas automatizações, tá? Aqui ó, eu incluí uma coluna, vou até rachurar ela aqui em amarelo, ó, tá? Para saber qual o dia da semana de cada uma das movimentações, pois isto será importante quando do bloqueio e desbloqueio dos depósitos em cheques. Eu também automatizei esta outra coluna aqui, a coluna de históricos, tá? Utilizando como base a planilha de códigos informados pelo Banco Banestado S.A., que se não me engano está aqui, tá? Ou seja, aqui eu tenho, logicamente eu transcrevi, eu já fiz quase 200 de trabalhos de revisão de contas do Banestado, tá? Aqui eu transcrevi todos os códigos que eles utilizavam, tá? O código está aqui, o código é numérico, e esse código numérico equivale a um histórico. Muito bem, voltando aqui à nossa planilha, tá? Como houve várias mudanças de moeda
durante os períodos revisados, também automatizei outra fórmula, fazendo a pesquisa da data da movimentação em uma base de dados e trazendo em uma coluna antecedente aos valores de débito e crédito qual a moeda aplicável em cada uma das operações. Ou seja, aqui eu estou utilizando uma fórmula, não vou entrar em detalhes nessa fórmula, mas basicamente o que ela faz? Ela pega a data da movimentação e procura aqui nesse apêndice, com base nessas datas, qual que era o símbolo da moeda aplicável naquela ocasião. Okay? Tudo isso, gente, e brincar, isso daqui para mim é um grande playground. Eu adoro mexer com esse tipo de coisa. Muito bem, continuando, tá? Continuando. O valor das movimentações ele foi extraído das planilhas de digitação dos extratos que foram fornecidos pelo meu cliente, sempre indicando os débitos com valores negativos. Deixa eu aumentar o zoom aqui, ó. Os débitos sempre com valores negativos e os créditos com valores positivos, tá? Aqui também eu automatizei o cálculo do saldo, tá? Cálculo do saldo. Por quê? Tá? Por que eu fiz isso, tá? Porque não adianta só você usar aquela fórmula padrão, saldo anterior, menos os débitos, mais os créditos, porque em algum momento na revisional você terá que adicionar linhas. E se você utilizar essa fórmula padrão, que muitos peritos utilizam, isso vai dar um trabalho imenso para você atualizar suas planilhas, tá? Então, seguindo, tá? O saldo, ele foi calculado através da soma de todos os débitos e créditos desde a primeira movimentação. Logicamente que a minha fórmula, ela foi adaptada a cada mudança de moeda, ou seja, cada mudança de moeda existe uma linha fazendo a conversão do saldo pelo respectivo valor de conversão, ou seja, dividindo por 1.000, dividindo por 2.750, que foi o caso da última conversão de moeda. Ao final dessa primeira fase, o que eu fiz, gente? Eu vim aqui e conferi, tá? Se o valor do saldo estava igual ao valor do extrato, tá? Aqui, ó, esse saldo que está aqui de 0 é igual o valor dos extratos físicos na data da última movimentação, certo? A partir daí, gente, começaram os processos revisionais, tá? Os processos revisionais aqui nessa planilha, tá? Nessa planilha. E para isso foi necessário inicialmente criar 3 colunas auxiliares aqui à direita, tá? Uma coluna, tá? Na qual eu informarei o mês de referência, ou seja, o mês de referência de cada período de apuração, tá? E aqui nessa coluna eu coloquei uma fórmula que apontava no formato de texto o mês e o ano quando da última movimentação de cada mês, tá? Vejam aqui, ó, que essa minha fórmula, tá? Até aqui ela não tá completa, tem uma outra função aqui para quando a data for igual à data anterior, o valor seja igual a vazio, ou seja, abre aspas, fecha aspas, né? Mas daí, para chegar aqui ao mês de referência, eu me utilizei da função texto. Texto, data atual, no padrão de mês barra ano. Então, o mês, aqui sem abreviação, barra ano. Vejam que aqui, ó, aqui está a minha fórmula completa. Ó. Se a data for igual a 0, ou seja, se eu não tiver digitado a data, reproduzo o extrato. Se o mês da data seguinte, ou seja, da movimentação seguinte, for igual o mês da movimentação da data atual, ou seja, da movimentação corrente,
traga vazio. Por quê? Porque não me interessa, eu quero mostrar o mês de referência apenas na última movimentação de cada mês, tá? E caso contrário, daí entra a fórmula que eu demonstrei para vocês, que é texto, data atual, né? Ponto e vírgula, entre aspas, mês, barra, ano, certo? Que daí trará o mês de referência no formato completo. Eu costumo, gente, vocês estão vendo aqui que as linhas de encerramento de cada mês, elas estão rachuradas em cinza, tá? E eu costumo sempre utilizar uma formatação condicional para que as linhas da última movimentação de cada mês, que será o momento para apuração das taxas praticadas, seja rachurada de cinza. E isto será muito útil para filtrar as células posteriormente, para realizar cálculos de apuração de juros debitados e das taxas de juros praticadas em cada mês de referência. Tá? Muito bem, vamos aqui para a coluna auxiliar B. Tá? A coluna auxiliar B, tá? Ela vai apontar o mês e ano de cada movimentação no formato dia-ano. Tá? É dia com dois dígitos e ano. Dia não, desculpa, mês e ano. Tá? Então a fórmula ficou assim, ó. Tá? Se a data da movimentação atual for igual a zero, né? Ou seja, se não tiver sido digitada, eu coloquei aqui para ele trazer uma mensagem reproduz o extrato. Caso contrário, traga texto D3, que é a data da movimentação, no formato de mês e ano corrente, ou seja, mês com 2 dígitos e ano com 4 dígitos. Beleza? Ficou claro, gente? Muito bem, vamos para a coluna C, tá? A coluna C, ela foi destinada a indicar a data da primeira movimentação em cada um dos meses de movimentação da conta corrente, tá? Isto por quê? Porque esta informação, ela será importante para quando formos apurar o número de dias em que cada saldo se manteve na conta corrente, para daí, na sequência, apurar o saldo devedor médio de cada mês de movimentação, tá? A fórmula que eu utilizei aqui nessa coluna auxiliar foi, novamente, se a data da movimentação for igual a zero, ou se ela não estiver preenchida, né, traz uma mensagem de erro, reproduza o extrato. Caso contrário, o que ela faz? Ela pega o mínimo da coluna data, ou seja, o mínimo dessa coluna D, né? E vai buscar aqui na coluna B, que é a coluna auxiliar onde eu tenho mês e ano, ela vai buscar nessa coluna essa indicação aqui, 12.990, certo? E daí ela me trará o primeiro dia que aparece nos extratos, o primeiro dia que aparece para cada mês de referência. Aqui esse extrato começou no último dia do mês de 1990, então a primeira movimentação que nós tivemos do mês de dezembro de 1990 foi 31/12 de 1990. Ó, aqui, ó, mês de janeiro. A primeira movimentação não aconteceu no dia 1º, até mesmo porque o dia 1º de janeiro não é dia útil, então nunca haveria movimentação nessa data. Então aqui sempre traz o primeiro dia do mês. Só que o que acontece? Para fim de contagem de dias, o primeiro dia do mês ele é importante, tá? Mesmo que ele não esteja listado entre as movimentações da conta corrente. Tá? Muito bem. Finalizadas todas essas fórmulas, tá? Foi dada continuidade nos cálculos de apuração da taxa de juros praticada na conta corrente revisada. Para isso, eu aprendi no início, após tomar bastante porrada dos bancos, tá? Eu aprendi que nós
Nós temos, lógico, quando eu comecei, eu até sabia dessa questão de bloqueio e desbloqueio, mas no início eu não cheguei a fazer isso. Isso é muito importante. Se você não fizer isso, o assistente do técnico do banco vai lhe massacrar. Tá? Então, como que nós fazemos o bloqueio e desbloqueio? Tá? E por que é necessário fazer esse bloqueio e desbloqueio? Tá? Isso é necessário fazer porque os valores depositados em cheque eles ficarão disponíveis somente após o seu prazo de compensação, tá? Por exemplo, ó, deixa eu mostrar aqui para vocês. Ó. O Banco Banestado ele tinha diversos históricos para prazos de movimentação. Tá? Essa conta corrente não teve todos os históricos, porque tinha histórico de bloqueio de cheque até 18 dias. Era impressionante, gente. Impressionante, tá? Então aqui, ó, eu tenho aqui nessa outra planilha auxiliar aqui, ó, eu tenho todos os históricos, ó, de cheque 1 dia, 2 dias, 4 dias, 1 dia em interagência, 2 dias em interagência, 6 dias e 4 dias em interagência. E aqui eu coloquei o número de dias de bloqueio, tá? E isso daqui vai ser útil para calcular a data de desbloqueio dos cheques, tá? O trabalho de bloqueio e desbloqueio de depósitos em cheque é um processo que pode levar muito tempo se feito manualmente, caso haja muitos depósitos desse tipo. Tá? Se tiverem ocorrido poucos depósitos, às vezes é até mais fácil fazer manualmente. Tá? Mas foi por isso que, após bastante estudo, eu consegui desenvolver uma fórmula para o bloqueio e desbloqueio de cheques automaticamente. Ou seja, você não tem que fazer nada. O Excel vai trabalhar para você e vai saber, opa, aqui teve o histórico de bloqueio em cheque, eu vou de depósito em cheque, eu tenho que bloquear. E daí o Excel também vai ver, tem uma outra coluna mais aqui à esquerda, deixa eu ver se eu consigo mostrar para vocês, ó. Ó, eu tenho aqui outras colunas, tá? Nas quais eu coloco os dias de bloqueio, né? O dia de desbloqueio, tá? E com base nisso, eu tenho outras fórmulas que fazem o cheque ser desbloqueado na data devida, tá? Mas tudo isso será objeto de um próximo vídeo. Muito bem, gente. Deixa eu voltar mais aqui à esquerda da minha planilha. Tá? Então, após apurados todos os bloqueios e desbloqueios, será a hora de apurar o saldo disponível após cada movimentação, calculado através da soma de todos os débitos e créditos, mais a soma de todos os bloqueios e desbloqueios, tá? Então tá aqui, ó, saldo disponível, tá? Ele tá aqui, ó. Ele é a soma de A e B, que são os débitos e créditos, mais a soma de D e E, que são os bloqueios e desbloqueios. Como os valores a débito estão negativos, os valores a crédito estão positivos, vai ficar tudo perfeito, certo? Vamos lá. Para apurar o saldo devedor médio, que é uma informação essencial para também calcular qual foi a taxa de juros praticada em cada período, será necessário criar a coluna de saldo devedor. Que é essa coluna aqui, vou até rachurar em amarelo para vocês, tá? Na qual os saldos credores serão sempre iguais a zero e os saldos devedores igual ao saldo devedor, tá? Então, aqui, ó, vejam, aqui, após esta movimentação, o saldo estava 19.137,11 credor, aqui 17.307. Então, aqui essa fórmula, tá? Que é uma fórmula que usa uma condicional, tá? Se O4. O que é o O4? Vou até dar um F2 aqui para ficar mais fácil vocês acompanharem, tá? O O4, tá? O O4 é o saldo devedor, tá? Se o saldo devedor for diferente ou igual a zero, traga zero, tá? Desculpa, o O4 é o saldo disponível.
Se o saldo disponível for menor do que zero, daí sim traga o saldo disponível devedor. Tá? Isso é uma sistemática para posteriormente apurar o saldo devedor médio. O próximo passo será apurar o número de dias que cada saldo se manteve, tá? Seja ele zero, né, nas situações de saldo credor, seja ele algum valor devedor, logicamente, quando o saldo estava devedor. Tá? E isso, para fazer tudo isso, gente, eu desenvolvi uma fórmula após vários anos, tá? E a princípio pode parecer um pouco complicada, tá? Mas é bastante eficiente, ou seja, a fórmula funciona, tá? Então, qual que é essa fórmula? Deixa eu dar aqui um ESC, tá? Eu vou pegar aqui, ó. Essa fórmula, o que que ela faz? Ela usa a função C, ou seja, usa a condicional C, tá? Se a data atual for igual a zero ou estiver vazia, traga vazio, traga, abre aspas, fecha aspas, tá? Se a data atual for igual à data seguinte, tá? Então também me traga vazio, abre aspas, fecha aspas. Ponto e vírgula. Se o mês, a função mês, tá? Mês, abre parênteses, data seguinte, é diferente do mês, abre parênteses, data atual, tá? Ponto e vírgula, traga o dia, trazer o dia aqui, utilizando a função dia, ele vai pegar o dia do fim do mês, da data atual, né? A gente sempre tem que colocar aqui o zero, tá? Porque a gente quer o fim do mês daquela data, não o fim do mês do mês seguinte. Não vou dar mais detalhes para não confundir a cabeça de vocês nesse momento, tá? Menos o dia, tá? Abre parênteses. Da data atual, fecha parênteses, mais um. Ponto e vírgula. Daí entra mais uma condicional. Se data atual igual à data seguinte, daí entra mais uma condicional. Se o dia da data seguinte for maior do que o dia da data atual, tá? Daí sim se utiliza mais uma função do Excel, a função dia, da data seguinte, menos um. Ponto e vírgula, o que ele vai fazer? Se não atender nenhuma dessas condições, ele vai pegar a data seguinte menos a data atual. Ou seja, aqui, ó, esse saldo de R$ 9,00, ele se manteve por um dia. Esse saldo de 17,307, ele se manteve por 2 dias. E assim por diante, tá? Aqui, ó, teve o saldo devedor, mas teve mais uma movimentação no mesmo dia. Por isso aqui ficou vazio, tá? E aqui, que foi a última movimentação desse dia, aqui foi calculado que esse saldo ele permaneceu na conta corrente por 3 dias, tá? Veja, gente, eu sempre faço uma checagem, tá? Para verificar se os somatórios, digamos, desses números de dias, tá? Ele está consistente, tá? Se ele equivale ao número de dias efetivos de cada mês, tá? Não pode, daí depois você pegar para cada mês, somar o número de dias que você apurou através dessa fórmula e dar, por exemplo, 32, 34, 26, 27. Não pode. Por quê? Porque os meses só têm 4 possibilidades. 28 ou 29 para os meses de fevereiro, 30 para os meses de 30 dias e 31 para os dias com 31 dias, tá? Deixa eu mostrar aqui para vocês como é que eu fiz essa checagem. Ó, checagem número de dias, ó. Veja, ao final de cada mês eu utilizei aqui uma fórmula, tá? É uma fórmula utilizando também uma função do Excel, soma Cs, tá? Que ele pegou aqui toda a coluna número de dias. Sempre que na coluna B, que é aquela coluna auxiliar que eu tenho o mês e o ano, tá? For igual ao mês e ano referentes a transação corrente, tá? Então aqui, ó, vejam, se eu filtrar aqui, ó, eu só vou ter, ó,
Ó, aqui até eu vou ter que verificar. Tem uma que está 24, talvez tenha dado algum equívoco aqui, porque eu mexi um pouco nessa planilha aqui com vocês, tá? Mas só pode dar 28, 29, 30 ou 31, certo? Muito bem. Qual será o próximo passo? Vamos lá. O próximo passo será apurar o saldo devedor para o saldo devedor médio de cada mês, tá? Para fazer isso, será necessário apurar em uma coluna auxiliar, e por sinal é essa coluna aqui, a coluna W, tá? Essa coluna W, vou marcar ela também de amarelo aqui, tá? A ponderação dos valores, ou seja, a multiplicação. O que essa coluna faz? Ó? Eu vou dar um F2 aqui, ó. O que ela faz? Ó? Ela soma o saldo devedor pelo número de dias, ou seja, foi 2 dias com saldo devedor zero, deu zero. Aqui, tudo isso para ver o quanto os saldos devedores vão impactar o saldo devedor mensal. Aqui foram 3 dias com saldo de 10.614 e aqui mais um dia com saldo de 5.809,23. Tá? Veja aqui, ó, o saldo devedor médio ele está utilizando essa fórmula. Ó. Soma Cs. O W, o que é o W? Tá? Ele vai somar tudo que estiver aqui em W quando na coluna B estiver marcado o quê? Estiver marcado o B16, daí ele pega a célula, tá? Aqui, deixa eu pegar o próximo mês aqui, ó. Ele vai pegar aqui, ó, ele vai somar tudo que está lá na coluna, tá? Ele vai somar tudo que está na coluna de ponderação, tá? Para o mês 01 de 1991. Mas não para por aqui, tá? Porque o que ele faz? Ele tem que dividir isso, tá? Pela soma de que? O que é o que? O que é o número de dias. Ou seja, utilizando a mesma premissa. Ou seja, ele vai buscar na coluna B o que está na coluna B16, que é o mês 01, é o mês 01 de 1991, tá? Isso daqui, gente, eu levei bastante tempo para desenvolver, tá? Até desenvolvi em conjunto com alguns alunos meus do IBK lá de Goiás, tá? E ficou bem bacana e não tem erro, tá? O saldo devedor, gente, ele será demonstrado apenas na linha final de cada mês base, tá? E como que eu faço isso, tá? Eu fiz a fórmula, tá? Eu filtrei aqui, ó. Lembra que eu falei para vocês filtrarem por cor, ó? Eu vim aqui, ó, filtrei por cor. Daí aqui, ó, me apareceu só as linhas de apuração e aqui eu colei as fórmulas, tá? Eu colei as fórmulas e ele apurou o saldo devedor médio para cada mês de apuração, tá? Deixa eu tirar esse filtro aqui, tá? Bem, aqui mostrei para vocês como filtrar as linhas de apuração pela cor da linha, tá? Mostrei para vocês também a fórmula, tá? A fórmula que é o soma Cs, vamos voltar aqui no saldo devedor médio, que será a fórmula soma Cs, W, que é a coluna da ponderação, por B, que é a coluna do mês-ano, né? Por B16, que é a coluna onde está o mês-ano da última movimentação desse mês, dividido por soma C, coluna Q, que é a coluna dos dias, né? Como base de referência, a coluna B, que é a coluna onde está o mês-ano, e aqui B16, que é o mês-ano que vai aparecer ali na última movimentação de cada mês, tá? A apuração dos juros debitados, tá? Veja, aqui eu não vou explicar para vocês, tá? Porque no caso do Banestado, o Banestado ele debitava os juros junto com o IOF. Então, para fazer
apuração da taxa de juros que foram debitados, era necessário apurar o valor do IOF, tá? Não é objeto desse vídeo, mas eu vou demonstrar para vocês como funciona a fórmula para apurar isso, tá? Aqui, ó, veja, a fórmula, ela pega aqui, soma de J, tá? J é a linha dos débitos, deixa eu procurar aqui, ó, ele vai somar tudo que estiver em J, tá? Que é a linha dos débitos, que tem lá nos extratos da conta corrente, tá? Sempre que tiver o histórico, veja, isso é importante, sempre que tiver o histórico débito, todos os débitos com histórico de 62, débito juros com o IOF, né? E isso, inclusive, está aqui nessa planilha que eu uso de anexo. Veja que essa referência ela está fixada aqui na minha fórmula, ou seja, ele faz a procura sempre lá naquela célula, tá? E daí o que ele faz, tá? Ele busca na coluna B sempre que for indicado um mês de apuração de juros, que está aqui, neste caso, em B16. O que é B16 aqui, ó? B16 aqui é mês 01 de 1991, tá? Ou seja, nesse caso, ele procurou todos os juros que foram debitados no mês de 01/91, tá? Sobre aquele histórico, 62, débito de juros e IOF, tá? Mas isso, veja, aqui tem um grande detalhe também. Você deve observar qual foi a data de exigibilidade dos juros, tá? Por quê? Às vezes os juros são cobrados no último dia do mês, tá? E às vezes eles são cobrados no mês seguinte, no primeiro dia útil do mês seguinte, tá? Daí a única coisa que você terá que fazer é modificar manualmente aqui e colocar aqui o mês seguinte, tá? Até dá para automatizar. Nesse caso aqui teve tanta mudança de data de exigibilidade que eu resolvi fazer isso tudo manualmente, tá? E daí, por último, gente, nós iremos apurar a taxa de juros praticada, tá? E a fórmula é bastante simples, tá? Aqui eu tenho uma condicional só para os casos em que ainda não estiverem preenchidos os dados, mas basicamente o que ele vai fazer? Ele vai pegar aqui os juros debitados, lembrando que aqui eu subtraí o IOF do valor total de encargos debitados, né? Isso é uma especificidade do Banco Banestado, tá? Nos outros bancos vocês não encontrarão isto, tá? Eu dividi 1,92 por 1,214, cheguei aqui a 0,16, que até foi uma taxa bastante baixa, mas está certo isso, tá? Veja que nos outros meses, tá? Os primeiros meses, realmente, o Banestado cobrou taxas muito pequenas, tá? Mas aqui, ó, aqui já começou a ficar alinhada com as taxas médias que os bancos cobravam nestas oportunidades, tá? Me desculpem por isso. Então, gente, o trabalho, gente, deixa eu alterar aqui para minha outra tela, só um minutinho. O trabalho, gente, ele não termina por aí, certo? No próximo vídeo, eu demonstrarei para vocês como sumarizar o resultado desses cálculos de forma simples, se valendo da função PROC-X do Excel. Agradeço a todos por terem assistido até aqui. Não esqueçam de curtir esse vídeo, deixar seus comentários, compartilhar e também se inscrever no canal, tá? Os próximos vídeos serão uma série de vídeos demonstrando como você pode ganhar até R$ 9.000 fazendo esse tipo de trabalho, tá? Então, mais uma vez, obrigado por ficarem até aqui. Te vejo no próximo vídeo. Um grande abraço do Pedro Neto.